Vale a pena comprar um apartamento financiado e botar para arrendar em Portugal? O valor das rendas está sendo muito bom para quem quer investir? E o mercado está propício para fazer esse tipo de negócio? Essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm em relação ao mercado imobiliário. Mas hoje eu vou fazer uma demonstração, eu vou fazer uma simulação de investimento imobiliário comprando um apartamento em Portugal e colocando ele para arrendar. Fazer uma análise completa de todos os custos que se tem para se manter um apartamento arrendado e verificar se realmente está valendo a pena comprar um apartamento financiado e colocar para arrendar em Portugal. Meu nome é Silvério Kist, eu sou administrador, sou especialista em gestão de projetos e sou mestre em educação. Eu vou procurar fazer uma demonstração bastante simples, bem objetiva, muito fácil de se entender como é que funciona o mercado. Eu vou fazer uma apresentação ilustrativa agora de como é o financiamento, de como é o investimento num imóvel para arrendar. No final do vídeo eu vou dar algumas dicas em relação a esse tipo de investimento e também vou fazer uma análise junto com você se esse negócio realmente vale a pena ou não para fazer em Portugal. Então, vale a pena comprar um imóvel para financiar em Portugal? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a isso é a compra do imóvel. Vamos fazer uma simulação aqui com o preço de imóvel de 100 mil euros. Óbvio que a gente não tem como financiar o valor total, então a gente vai financiar 80% e vamos usar 20% de capital próprio, seriam 20 mil euros. O outro passo para a gente verificar qual seria a renda que nós conseguiríamos com um investimento desse tipo de imóvel. A renda seria mais ou menos 6 mil, a renda seria mais ou menos 6 mil por ano, mais ou menos 500 euros por mês. 500 euros por mês, que eu acho que é um valor que hoje o mercado está pagando para um imóvel mais ou menos de 100 mil euros em Portugal. Vamos falar um pouquinho em relação à questão de impostos em relação a esse tipo de investimento. Primeiro imposto que a gente tem que falar é sobre o EMI, que é o imposto sobre o imóvel, que é pago anualmente. Normalmente esse imposto ele varia de 0,3% a 0,5%. Nesse caso eu coloquei na simulação 0,5%, que daria 500 euros por ano. O próximo imposto que nós temos que ter em mente é o imposto de renda, que dá mais ou menos por ano 1.680 euros. O percentual é de 28%. Esse índice ele vai diminuindo conforme a duração do contrato. Quanto mais longo o contrato, ele vai reduzindo, ele pode reduzir para 14% ao ano. Mas vamos considerar que nos 2 primeiros anos, ou se você fizer sempre contratos renovados no máximo 2 anos, o valor do imposto de renda seria de 28%, um valor total de 1.680 euros. O próximo item que a gente tem que levar em consideração é quanto ficaria a prestação do imóvel desse valor. Financiando 80 mil euros, com uma taxa de juros razoável, nós teríamos mais ou menos 4.480 euros por ano de prestação, por mês mais ou menos uma prestação de 373,33 euros. O outro item que é muito importante a gente considerar que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É pegar o valor que nós entramos com capital próprio e colocar ele num outro investimento que não seria esse. No caso, eu simulei aqui como se nós tivéssemos deixado esse valor na poupança. Então, o custo oportunidade fica mais ou menos em torno de 720 euros ao ano, mais ou menos 60 euros ao mês, considerando que a poupança daria em torno de 0,2%, 0,3% ao mês. Então, o custo de oportunidade é o valor que você ganharia com o dinheiro, o capital próprio que você investiu aqui, se você não tivesse colocado aqui e tivesse colocado numa poupança. Então, considerando todo esse cenário inicial de investimentos e de custos que nós temos fixos por ano, a receita total do investimento seria de 6 mil euros ao ano e o total desses custos seria mais ou menos de 7.380 euros. O resultado total seria um prejuízo de 1.380 euros no ano, considerando somente as rendas, os impostos e a prestação. Considerando que talvez o imóvel tenha uma valorização, eu considerei que o imóvel pudesse ter uma valorização de 4% ao ano. Isso daria uma valorização de 4 mil euros e o líquido com a valorização no final da operação seria de 2.630 euros. Óbvio que esse valor
ele só pode ser computado se você vender ou quando você vender o apartamento e se a valorização for dentro desses moldes. Não podemos esquecer que esses custos que eu fiz a primeira avaliação são os custos básicos, mas tem que lembrar que tem outros custos de manutenção que talvez entrem dentro do valor para calcular o resultado dessa operação, que seriam outros custos como manutenção, o condomínio, se tiver, se não for uma casa, seguro multirriscos, que tem que ser feito, a divulgação, quando você vai fazer o arrendamento, e o valor dos despejos, que é outro custo que influencia também quando você pensa na questão dos custos. Então essa operação daria mais ou menos um lucro líquido de 2.620, contando com a valorização do imóvel. Se não contar com a valorização do imóvel, seria um prejuízo de mais ou menos 1.300 euros, 1.380 euros ao ano. Esse seria um prejuízo anual, mas podemos considerar também que é um tipo de investimento, porque depois que você pagar todo o financiamento, você vai ter todo o patrimônio da casa. Lembrando que isso é uma operação de longo prazo, porque esse financiamento, o cálculo dele foi feito sobre 30 anos, então depois de 30 anos você teria o imóvel disponível para você. Ou talvez, se você tiver uma valorização muito boa do imóvel, tentar vender ele antes e realizar o lucro da valorização que ele possa ter. Mas pensando desse cenário, a partir desse cenário, nota-se que não é uma coisa tão simples assim, ou um resultado tão significativo assim, comprar um apartamento financiado e colocar ele para arrendar. Lógico que você tem que pensar que dentro desse valor negativo de 1.300 euros, você está pagando o financiamento, está pagando o imóvel. Mas mesmo assim, para quem quer ter um resultado efetivo, valor presente, não seria um bom negócio. Então agora eu vou falar sobre a dica bônus e o que eu acho que deve ser feito para conseguir melhorar esse tipo de investimento. Primeiro ponto é conseguir comprar muito bem, ter muita paciência e conseguir comprar um imóvel com valor mais acessível, talvez comprar um imóvel que tenha que ser feito algumas benfeitorias, que tenha que se arrumar a ele, que tem que fazer talvez uma pequena remodelação. Talvez, ao invés de pagar 100 mil euros, pagar 70, 80 mil euros, gastar mais 10, 15 mil euros e conseguir um imóvel de 100 mil euros, talvez por um custo de 80, 85 mil euros, que melhoraria essa operação. Sem contar também que, dentro desse tipo de negócio, precisa se considerar que você tem que estar sempre com o imóvel alugado. Todos os meses que você não tiver com o imóvel alugado, você vai ter a continuidade dos custos, principalmente do custo do imposto anual, o custo da prestação. Então, o imóvel estar sempre arrendado é um fator determinante para o sucesso do seu negócio. Então, pessoal, apesar das rendas estarem altas comparadas com o poder aquisitivo, com o poder de compra das pessoas em Portugal, das famílias portuguesas e de quem está indo para Portugal, talvez isso explique um pouco o porquê uma baixa quantidade de imóveis ofertados para arrendamento em Portugal. Se você gosta desse tipo de assunto, se você tem interesse sobre o mercado imobiliário, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o mercado imobiliário de Portugal. Eu ainda não sou especialista no mercado em Portugal, mas estou estudando para me tornar um especialista. Você quer saber um pouco mais sobre o mercado de arrendamento em Portugal? O mercado de compra e arrendamento em Portugal? Acompanhe o meu canal que você vai estar bem inteirado, você vai conhecer cada vez mais sobre o mercado imobiliário de Portugal. Meu nome é Silvério Kist, esse é o canal Kist na Europa. Até mais!